coração. É que Deus decidiu fazer, ó, vou pegar um livro de canção, vou botar aqui. Vou pegar um livro de cânticos e vou colocar aqui. Então, por que Deus terá decidido fazer isso? Então, meus irmãos, a resposta a essa pergunta nos ajuda a definir concretamente a razão de ser dos Salmos. Que retomamos o que nós já falamos da última vez. Então, o livro de Salmos é uma coleção inspirada para serem cantados em louvor ao Deus da aliança. Nós temos o quê? Que os salmos acima, eles têm o propósito de ser um vínculo pactual entre Deus e seu povo. Aqui nós encontramos firmemente a ideia do encontro divino humano. Os salmos apontam isso. O compromisso que Deus tem com o povo da aliança. Os salmos apontam isso. Então, a razão do porquê Deus colocou, e nós vimos que, quando falamos da inspiração, nós vimos que os salmos foram inspirados como canções, ou seja, Deus compôs os salmos. Deus deu o salmo como inário, não como Romanos, não como Isaías, Deus deu como inário. Então, se Deus deu os salmos como inário, eles estão ali para quê? Para dizer assim, olha, cantem os louvores da aliança. Entoem os louvores do pacto. Entoem os louvores que manifestam o compromisso que eu tenho convosco. Entoem os salmos, as canções que expressam melhor aquilo que há de compromisso divino pactual entre mim e vocês. E Deus está nesse vínculo. Então, eles foram compostos pelo próprio Deus, como escritos especificamente para ser cantados pelo povo de Deus em seu tudo. Ou seja, Deus colocou aí para dizer assim, olha, aprendam e compreendam. Vocês têm que me oferecer louvor. Têm que me oferecer adoração. Vocês têm que me cultuar. Mas como é que vocês vão me cultuar? Vocês vão me cultuar de um modo digno de mim. E como eu digo de mim, está aqui. É isso que eu vos dei. Ou seja, o louvor digno de mim é isso que eu vos dei. Por isso que Marshall, Gustavo, no caso, ele responde assim: o saltério está na Bíblia porque Deus queria que tivéssemos uma coleção de cânticos com músicas para elogiá-lo. Ele queria que tivéssemos uma coleção digna dele. E uma coleção escrita pelo próprio Deus é a melhor e única maneira de satisfazer essa necessidade. Tanto, o grande objetivo do livro dos Salmos é ensinar ao povo de Deus como louvá-lo na música. E não só isso, como louvá-lo na música, mas dar-lhes a música com a qual eles fariam exatamente isso. Então, Deus não colocou só os Salmos como exemplo, baseiem-se nisso. Quando vocês quiserem compor um louvor, baseiem-se. Se for assim, Deus daria 2. Deus dá 150 canções. E tudo isso é para você basear as tuas canções para o culto. Então Deus falou, eu não simplesmente vos ensino o modo como vocês me devem louvar, mas também eu vos dei a música que vocês poderão usar para fazer exatamente isso. Essa é a resposta mais clara sobre por que Deus colocou um livro de canções. Não para exemplo de como fazer as coisas, mas para fazer exatamente aquilo. Então, meus irmãos, nós temos aqui o que nos retoma firmemente no que nós falamos da última vez. Os salmos são inspirados. Os autores dos salmos são chamados de profetas, de videntes. Então, os salmos são canções proféticas. Deus originalmente compôs os salmos como cântico, como inário. Não como material para você buscar doutrina, mas para cantar. Então, a única razão do porquê os salmos se encontram nas Escrituras, no cano das Escrituras, é essencialmente para nos apontar isso. Isso é para ser cantado ao Senhor. E não só ser cantado, mas para ser cantado exclusivamente ao Senhor. Você não tem nenhuma parte, ordenança, a gente vai trabalhar muito isso nos próximos dias, não tem nenhuma parte onde é apontado a ideia de que os salmos foram dados para serem cantados e mais para ser o exemplo de como compor outras canções.
e você não tem outras porções das escrituras a te apontar a ideia de que você pode pegar Romanos 5 e colocar ação por cima daquilo, né? Você pode dizer esse argumento, olha Romanos 5, olha a doutrina da justificação, assim eu cantar isso. Argumento tudo essencialmente emocional. Não foi dado. E Deus deu dons, deu a palavra, as escrituras sagradas para ser pregadas, ele disse que são mestres e pastores para pregarem a palavra, para explicarem a palavra. Deus disse orem, e disse que orem conforme a palavra. Então, basear-se nas escrituras, consoante as várias seguranças da própria Bíblia, usar essas palavras para orarmos, quando não estivermos orando com a lei do Senhor. E Deus disse cantem. Deus fez o quê? Toma o hinário. Eu disse, olá, está vendo os dons espirituais? Ele há um dom de compositor de música? Não tem. Então, meus irmãos, os salmos foram dados ali para quê? Para dizer assim, eu não só quero canção, mas eu quero essas canções.